colors back, walking the street or racing tracks, the music pouring in, now from hands, always had to play the games, all lights and girls with you, welcome to the Box Adventure. Olá, amigos do Box 72, nas garras do monstro. Começando mais um programa aqui na sua ITV, canal 24 da NET. Hoje vamos falar muito de automobilismo e também coisas que envolvem o automóvel, a indústria automobilística. Essa Mercedes aqui, não se iluda não, meu irmão. Aqui não é rifa, não é sorteio, não é nada não. Não é prêmio para ninguém. O produto que a gente vai mostrar aqui, nós estamos falando do Rustless, o anticorrosivo eletrônico, e nós vamos mostrar a atuação desse equipamento na indústria automobilística. Vamos falar também de um grande piloto que é daqui da nossa região. Estou falando de Sérgio Jimenez, um dos pilotos mais vencedores do Brasil, com uma carreira belíssima, tanto nacionalmente como internacionalmente. E vocês vão conhecer mais do Sérgio Jimenez, os seus planos e coisas de corrida passada, de anos anteriores, ao sucesso que ele tem hoje na Stock Car e também em campeonatos disputados na Europa. Vamos falar também do teste do Subaru Outback, que fizemos na pista do ECPA em Piracicaba, Esporte Clube Piracicabano de Automobilismo. E para encerrar o programa, vamos para um rápido intervalo e já voltamos com nossas atrações nas garras do monstro. Restaurante Parrilla de la Sierra, a melhor carne da região, um pedacinho da Argentina em Jundiaí. O restaurante conta com ambiente aconchegante e fica em uma das regiões mais nobres de Jundiaí, ao lado da Serra do Japi. Venha saborear deliciosos pratos, degustar os melhores vinhos e cervejas e experimentar a melhor carne da cidade. Parrilla de la Sierra, Avenida Adilson Rodrigues, 2610, Jardim Samambaia, Jundiaí. Telefones 11 4581 4474 e 4815 2886. Bem, pessoal, de volta com o nosso Box 72, começando o programa, primeiro bloco, e vamos falar aqui, do Rustless, o anticorrosivo eletrônico que foi parceiro do monstro na Fórmula Truck e agora é parceiro do monstro na Old Stock Race. Vamos conversar aqui com o Jefferson Tasca, que é o presidente da Rustless, e o Valnei, que é diretor de tecnologia. Isso aí. E a gente vai, com os dois, poder explicar melhor qual a função desse aparelho, que eu também fiquei em dúvida no começo, entendeu, Tasca? Porque você fala, o aparelho é um pouco maior que um carregador de celular, né? Aí você fala, vai resolver o problema da ferrugem? Fala um pouco pra gente desse produto. Esse aparelho, Djalma, é uma tecnologia nossa, todo o conceito, o desenvolvimento técnico, a patente mundial desse dispositivo é nossa. Ele é um equipamento eletrônico de tratamento e combate à corrosão. Esse equipamento, no caso o equipamento veicular, alimentado na bateria do veículo, então nós temos o polo positivo e negativo para alimentação, e nós temos dois polos para distribuição de elétrons. A corrosão é a perda de elétrons do metal para o meio ambiente. O nosso equipamento ele distribui um campo livre de elétrons na superfície do metal e esse campo ele vem por formar uma camada de proteção que separa o metal do meio ambiente. Então ele consegue gerar uma proteção onde nenhum outro produto, o nosso é um equipamento, mas onde nenhum outro produto consegue agir. Então, aí para a gente falar um pouco mais assim, conhecer mais, esse produto ele é único no Brasil? Ele é único no mundo. No mundo? No mundo. Que coisa impressionante. Inclusive, nós estamos entrando agora no mercado americano, nós estamos abrindo agora escritório em Miami, estamos em processo até de desenvolver a fabricação dele nos Estados Unidos. E também em negociação com Canadá e Espanha. Então, iniciamos a operação no Brasil,
para nos firmarmos no mercado. E como que surgiu isso, cara? De você falar, pô, isso é um negócio que resolve um problema de corrosão, que hoje, o problema de corrosão, ele não é um problema que está na mídia, né? Então Não. as pessoas esquecem, na realidade, da corrosão e você praticamente não dá muita ênfase a um negócio que é super importante, porque aí você já está falando da área automotiva, da área náutica, da construção, da residencial. Na verdade, o produto, né, o equipamento, qual que é o objetivo dele? A corrosão é uma coisa que a gente vem há milênios tentando combater, porque o homem pega da natureza, que é o minério de ferro, gasta um monte de energia e transforma em ferro, né, em chapa para transformar em carro, seja lá qual for a utilidade fim, independente de ser carro, navio, seja lá o que for. O que o Hustles faz? Ele cria uma camada iônica no metal. E o que são ondas de... Não, é uma camada elétrica, elétrons mesmo, né? Isso é uma coisa mais química, né? O que o Hustles faz? Como eu polarizo isso aqui, eu não deixo o oxigênio entrar, eu coloco a camada de hidrogênio e deixo o oxigênio pelo lado de fora. Essa camada de oxigênio vai formar a proteção, porque é o mesmo efeito de um ímã. Se eu pego o ímã é polarizado, ele tem o lado positivo e o lado negativo. Se você colocar os lados iguais, eles vão se repelir. Exatamente. Se você colocar os lados opostos, eles vão se juntar. Então, qual que é a dificuldade hoje do mercado para o mercado aceitar e até acreditar nesse produto? Nessa na realidade, é uma tecnologia, né? Porque a tecnologia, essa tecnologia, ela vem baseada no eletrodo de sacrifício. O que é um eletrodo de sacrifício? Geralmente é um metal e ele atrai os elétrons para ele. Então, vamos supor, eu tenho uma chapa de ferro aqui, eu coloco uma chapa de zinco. Esse zinco vai, quando o elétron passar pelo metal, ele vai atrair para lá. É esse que é o efeito. Só que com o quê? Com a perda do metal. Por isso a gente chama de sacrifício. Né? Que isso é muito usado na indústria náutica, na aeronáutica. Mas é para a gente entender de uma maneira simples. Quiser acompanhar mais, o site está aí da Hustles. Lá tem todos os testes, todas as áreas que esse equipamento atua. Eu vi aquele teste da água do mar, eu fiquei impressionado, né? Sim. Só vendo para crer. E a gente fez exatamente. o teste em casa, né? Nós colocamos uma barra de ferro, uma com o equipamento ligado na energia e outro na água do mar sem o equipamento. O que acontece? Esses pequenos poros que tem no metal, mesmo sendo a camada de tinta, fica poro. E esses poros, a molécula é pequena, ela vai penetrar. E ali começa o ponto de oxidação. Que isso há milênios a gente conhece. Sim. E esses buracos é por onde começa o processo de oxidação, que é o início da ferrugem. Vamos falar mais disso daí, vamos para um rápido intervalo aí. Antes do intervalo, vamos brindar esse sucesso da Hustles. Aqui, ó, isso aqui. Aí. Saúde. Saúde. Não vamos alcançar aqui, você vai acabar com o negócio do som. Aqui no Box 72 o negócio é tudo diferente. No programa passado, para você ter ideia, passou um cara aqui em frente da câmera, entendeu? Nós tocamos o programa do mesmo jeito. Mas então, quanto mais informal, aqui, tá mais certo. interessante. Isso aqui é um oferecimento do Empório 31. O rei do queijo aqui em Sorocaba, o Paulo. Paulo, muito obrigado pelo apoio aqui. Empório 31, você tem todos os tipos de queijos especiais. E o Empório 31 você vai encontrar aqui em Sorocaba, no Granja Olga, Shopping Granja Olga e aqui no Ceasa também. Vamos para o rápido intervalo aí, já voltamos com mais Box 72 nas garras do monstro. Com a tradição de 70 anos no mercado automotivo, o Grupo Abraão Hesse convida você para conhecer o novo Golf. Motor 1.4L Turbo 140 cavalos, transmissão DSG de 7 velocidades, sistema Start-Stop, 7 airbags, com taxa zero e bônus de R$6.000 à pronta entrega. É isso mesmo, novo Golf com taxa zero e bônus de R$6.000. Venha fazer um test drive. Abraão Hesse, Volkswagen Premium, Avenida General Carneiro 1500 e Avenida São Paulo 1100. De volta com o Box 72, vamos direto aqui na Mercedes, cara.
o que essa Mercedes está fazendo aqui no palco do monstro? Palco não, pô, isso aqui é um cenário, né, meu amigo? Aqui nós vamos mostrar o produto e vamos falar com o Tasca. Essa Mercedes aqui, meu amigo, é uma Mercedes A Diesel 1982 com o aparelho Rustless instalado. Tasca, fala mais um pouco por que num carro 1982. Então, Djalma, você falou sobre os desafios da Rustless, né? Sim. Nós estamos há 4 anos no mercado e o maior desafio, por ser um produto extremamente técnico, é mostrar para o consumidor realmente a reação do aparelho, a eficácia, exatamente. E nós trouxemos essa Mercedes, uma Mercedes de colecionador, placa preta. A gente estava mostrando aqui nos bastidores. Sim. A água do radiador. Incrível, parece um carro no zero, né? Exatamente. E a gente sabe que conhece de carro, e o pessoal aí também que curte o programa, que conhece pra caramba de carro, sabe que a hora que vai abrir o radiador de um carro antigo, né? Você está falando um negócio que, pô, vem ferrugem pra caramba pra todo lado, né? Num ônibus, por exemplo, uma linha Pesado. uma linha praiana. Sim. Que, pô, você pega um ônibus, pô, um veículo daquele, até muitos ônibus, a carroceria é de alumínio, né? Sim. É a escada, aí você pega ali, que tem de ferro, escapamento. O próprio motor escada, também. grade, alumínio, motor. E mesmo na área agrícola, né? Sim. Na área agrícola, pô, esses produtos de plantio, na realidade, pô, o agricultor, ele acaba usando um trator por 2, 3 meses na plantação ali, ou colheita, alguma coisa desse tipo, e vai para o celeiro, né? Sim. E aí isso aí deve implicar bastante a atuação num produto desse. Nós temos um cliente, ele é a terceira maior indústria de fertilizantes do Brasil. É impressionante. Tem máquinas, Djalma, que com 3 anos viram sucata. Máquinas que são compradas por 400, 600 mil reais, depois de 3, 4 anos elas são vendidas por 40, 60 mil reais como sucata, por causa da agressão pela corrosão. E a aplicação do Rustless, ela aumenta consideravelmente a vida útil. A aplicação do Rustless, se ela simplesmente dobrasse essa vida útil, já seria sensacional. Mas um veículo protegido pelo Rustless, ele tendo energia sendo distribuída para o veículo, a proteção é eterna, Djalma. O nosso equipamento ele tem garantia de 2 anos. Para a construção civil, para você ter uma ideia, na região dos lagos do Rio de Janeiro, praticamente todas as UPAs são feitas de estruturas metálicas. E quase todas elas já estão protegidas pelo Rustless. Então aí eu estou falando de centenas de toneladas de metal. Aí nós são outros equipamentos, a gente coloca uma capacidade específica de distribuição de elétrons para isso, e nós também conseguimos gerar esse tipo de proteção. E a instalação do equipamento, Djalma, é muito simples, né? É muito simples. Uma mulher pode instalar. Exatamente. É o positivo e o negativo ali na bateria. Os 2 parafusos que dê contato aqui com a frente do motor para dar condutividade nos polos de distribuição de elétrons. E, enfim, é muito simples. E você pode notar que os pontos, onde tem ponto de corrosão, ele está seco. Incrível, né? O pessoal está vendo aí também as onde imagens. Onde não tem corrosão, Djalma, não vai ter. E onde tem corrosão, ela é desidratada. Então, isso que uma pergunta que eu queria fazer. No veículo, por exemplo, que já está enferrujado, não tem mais o que fazer. Ou põe o aparelho, o que acontece? Qual que ele, Posso falar? Vai. Então, partindo daquele princípio que a gente falou no começo, o que vai acontecer com a tecnologia? Ele vai estancar, a partir daquele momento, aquilo que já tiver oxidado vai ser dispensado, a própria matéria vai ser descartada. Se você passar a mão no coletor, você vai sentir que tem partícula, parece areia, mas isso é ferrugem que está soltando, que é aquela parte do metal que já oxidou. E aquela que não oxidou, ela vai ficar anodizada, ela não vai mais se oxidar, em função daquela polarização que eu falei no começo do programa. Legal. Entendeu? Cara, desejar muito sucesso a você. Obrigado, Jefferson. E tamo junto, aí, né? Valnei, prazer conhecer. Prazer é meu, obrigado pela oportunidade. Produto é isso aí, meu amigo. Produto é isso aí, Rustless. Tá garantido meu patrocínio até o final da Old aí? Pô, tamo junto. Que pelo andar da carruagem aí, vou acabar correndo só de Old, viu? E pro... O caminhão vai ficar meio de lado. Pro macacão também, né?
Tem que aumentar a verba, só se aumentar a verba. Ó, aí eu vou ser obrigado a dar uma volta nesse Opala. Vamos por um rápido intervalo aí e já voltamos aí com o bate-papo com o piloto da região, conhecido no Brasil inteiro, acelera pra caramba, Sérgio Jimenez. To the box is adventure. To the box is adventure. Bem, meus amigos, de volta com o Box 72. Espero que vocês tenham tido uma aula aí, curtido essa aula do antiferrugem eletrônico, o Rustless. Agora vamos falar aqui com uma grande promessa do automobilismo nacional. Esse cara era para estar na Fórmula 1. Hoje não é mais promessa, é uma realidade, não na Fórmula 1, mas ainda batendo um bolão na Stock Car, um dos grandes pilotos da Stock Car, e também fazendo corridas maravilhosas internacionalmente. Estou falando de um cara que está aqui pertinho da gente, pertinho de Sorocaba, está aqui em Piedade, Serginho Jimenez. Serginho. Djalma, tudo bem? Cara, obrigado pelo convite aí. prazer muito grande ter você Imagina, aqui, cara. obrigado mesmo. Cara, a gente tem um bloco aí que se chama Por Onde Andas. Esse Por Onde Andas sempre vai atrás dos pilotos que fizeram muito sucesso no automobilismo e no esporte em geral. Me deram uma sumida. E deram uma sumida, Sim, né? O teu caso é muito diferente, né, cara? Graças Porque a Deus. você está aí super atual e mandando muito forte, e a gente vai conversar muito disso. vamos sim. Eu queria começar falando assim, primeiro do kart, né, que é uma paixão sua. Você foi assim, talvez, acho que o piloto, um dos maiores vencedores, se não o maior vencedor da história do kartismo nacional, é isso mesmo? Andei bastante de kart também, é o começo, né, onde Sim. nós começamos. O kart, na verdade, sempre me abraçou, Djalma, quando eu tive problemas de não conseguir dar continuidade na carreira, seja ela no Fórmula, seja ela no próprio turismo. Então eu sempre consegui voltar para o kart, trabalhando profissionalmente, trabalhando para as fábricas, fazendo desenvolvimento e correndo também. Então eu sempre gostei muito do kart, mas ele sempre me acolheu bem quando eu precisei. E por causa de tudo isso, graças a Deus hoje estou bem colocado, estou na Stock Car, estou no Mundial de GT. Eu tenho uma loja hoje, uma importadora de produtos de kart. Eu tenho praticamente tudo lá na minha loja, que fica lá em Interlagos, que é onde... E você atua hoje com essa loja, tem algum campeonato específico? Na verdade, eu tenho todos os tipos de produtos. Aberto Motor, pra para todo mundo, mundo. pra todo Fica lá do lado de Interlagos, fica a 300 metros do portão ali da entrada, pertinho de onde era o No, Araçá, Sim. enfim, do lado. E que ali é a casa do kart, acho que no Brasil, né, Interlagos. Exatamente. Então eu vendo diversos produtos, motor, carburador, escapamento, radiador, enfim. E hoje de você tudo. treina de kart ou ainda faz algumas corridas? Não, eu faz algum tempo que eu não ando muito com kart. Eu estou bastante atribulado com a GT e com a Stock, então estou viajando muito. Às vezes eu dou uma treinada, claro, a gente não consegue ficar longe. Então, mas eu tenho essa loja que eu ainda continuo muito perto, junto também do SKB. Aqui você é um dos organizadores, Junto com o Danilo, com o Denis. Carrapatoso. Exato. Então, assim, eu estou envolvido de qualquer jeito e, na verdade, eu acho que posso considerar assim, eu tô de volta no kart para tentar exatamente fomentar aonde sempre me acolheu bem. E foi o início de tudo. E é o início de tudo para quem? Sempre. Pra Quem quer começar. Quem quer começar tem que... Não tem, né? Não, tem que aprender. Acho que ali, no kart, você aprende a perder, você aprende a ganhar, você aprende o que é a bandeira, a se defender, a ultrapassar, né? Acho que a gente sabe que o nosso esporte, ele é um esporte caro, não tem jeito. Não tem jeito. Então o kart, acho que o custo-benefício dele faz com que você consiga fazer isso de uma maneira Você possível. tem uma ideia, assim, de quantas corridas você fez de kart? É difícil, eu não tenho. Porque acho que quando eu estava bem ativo, chegava a fazer, acho que 30 corridas no ano. Então, eu posso te falar aí rápido, pensando aqui, eu tenho 21 anos de carreira, vou fazer esse ano,
acho que tranquilamente aí quase 500, 600, 700 corridas de kart, com certeza. Coisa, né? Muita Você sabe coisa. que o meu caso foi um caso apático, kart. Eu comecei no kart, comecei muito tarde, com 19 anos. Aí depois você foi para o Fórmula, você foi o primeiro vencedor da Fórmula Renault. É verdade. É uma 2012. marca, né? Que ninguém vai tirar, né? Nunca, né? Nunca. Assim, Eu também aconteceu isso comigo na Fórmula Chevrolet. Ah, que legal. Eu fui o primeiro vencedor da Fórmula Chevrolet. Chevrolet quando atuou no Brasil. Exatamente. Você foi o primeiro vencedor da Fórmula Renault. Foi em 2002. Aquilo te abriu as portas na Europa. Sem dúvida. E, pô, na cabeça, assim, de todo mundo que, pô, eu sempre fui um cara que eu acompanho tudo de automobilismo. Tudo, tudo. Se você perguntar para mim quanto vira o último cara da Stock Car, eu sei quanto ele vira todas as voltas. Da Truck, eu sei todas também. Dos campeonatos mais importantes, eu sei de tudo. Claro. Entendeu? Então, eu acompanho muito. Na minha cabeça, cara, você falou, esse cara vai arrebentar na Fórmula 1. E aí, pô, isso foi o pensamento meu e de todo mundo que entende de corrida, né, cara? Obrigado pelo elogio. O que faltou lá fora? Djalma, faltou, eu acho que, primeiro, faltou grana. Tá? Isso, infelizmente, a gente sabe, de novo, faz parte do nosso esporte. Sim, porque você foi receber um prêmio, na realidade. Na verdade, assim, eu consegui andar na Fórmula Renault devido ao grande esforço dos Bassanis, que me conseguiram colocar lá. Era o primeiro ano da equipe deles também, do Edu. Sim. Né? E na época o Luca também fazia parte. O Gil de Ferran era amigo deles, ajudou nessa temporada, junto com o Gigante, você conhece? Sim. Todos ajudaram a fazer acontecer aquele ano. Né? E depois eu venci o campeonato. Felizmente, meu primeiro ano de Fórmula, primeiro ano da categoria, um ano com 34 carros no grid. E era um pegado, ano, né? você lembra, era sensacional. E vários pilotos Muitos ali, bons o pilotos. nível era muito alto. Daqueles pilotos, vou dizer para você que acho que metade do grid quase está na Stock Car Tá na hoje. Stock Car, né? Marcos Então, Gomes, o Daniel Serra. Daniel, tem uma galera. O a Alan Helmeister Lapena, chegou a andar, o Lapena, o Salustiano. está na Truck, enfim, tem muita boa gente ali. Muita gente muito boa. E eu ganhei o prêmio para ir para a Europa. E eu fui para a Europa, só que era foi, claro, muito bem recebido esse prêmio, mas eu não cheguei na equipe como o preferido, ou com um budget certo. Foi um Quantos negócio carros tinham na negociado. equipe que você Eram foi? 4 carros. Que equipe era? Eu cheguei lá para ser companheiro nada menos do que o Lewis Hamilton. O cara Que era tava, o cara, não, né? o cara, não preciso nem falar que é um espetacular piloto, mas ele estava no terceiro ano de Fórmula Renault inglesa. Isso conta muito, Não, né, você sabe, cara? não preciso. É incrível. Terceiro ano de Fórmula Renault, todo treino e toda corrida e qualquer momento que a gente fosse para a pista, iam 2 caras da McLaren acompanhar ele. E eu estava lá, eu, de piedade, e Deus. Então, Que coisa incrível. Cara. é difícil a gente... Então, se eu te fosse te contar tudo, ia ficar um tempão, Claro, mas resumindo, então, é porque basicamente isso. Isso é legal de falar, cara, porque isso aí que é uma coisa que eu curto muito no programa, assim, e ainda tem horas que eu tenho vontade de parar com o programa, entendeu? Mas quando entra nesses assuntos, né, porque é um assunto que você leva para quem está do outro lado, Exatamente. e o cara não sabe nada dessas histórias. Não tem ideia né? como não tem foi, ideia exato. como que foi, aí pinta uma história aqui, pinta outra história ali. Exato. É uma coisa assim impressionante realmente. E pô, o cara, imagina, você está lá, o cara de piedade, né? Porque a gente... E lá fora não interessa o que você fez aqui. Não interessa. O cara nem sai, Tem que quer ir lá, saber o que você quer. Exato. Você começar tudo de novo, né? É mais ou menos isso. Então, para mim era tudo novo, a pista nova. O carro não, eu já conhecia. Pouco tempo de treino, né? Então, muito pouco tempo de treino e tem o famoso frio. Você foi para lá, Pô, você sabe. cara. Para esquentar o pneu em Snetterton em 15 fevereiro, voltas. Exatamente. 15 Eu voltas. ia falar exatamente esse número. Porque 15 voltas para porque esquentar o é pneu. isso. Então, você até o... E enfrentar o problema, eu tinha esse problema, cara. A mão no volante E trava. e trava. E o frio que tá, né? E o frio incrível. Mas eu acho que assim, eu consegui superar isso, eu me adaptei rápido, eu comecei a andar bem na pré-temporada, antes de começar a temporada. E eu comecei a incomodar o nosso piloto Na hora que você preferido. começou a incomodar, esquece. Eu passei exatamente a Então, mesma eu coisa. fiquei sempre, eu estava ali em quinto, sexto, e de repente eu, primeiro, ele segundo, ele terceiro, aí o negócio começou a desandar um pouco para o meu lado. E a partir desses 2 treinos que eu fiz bem, o negócio eu comecei a andar em 10º, o carro sai de frente, o carro sai de traseira. Cara, e aí eu não é desculpa, Mas é real. É o que acontece. Então, e eu acho que o que faltou para mim nesse momento era ter uma pessoa comigo lá
lá fora, olhando o tempo que está todo, acontecendo. Né? Exatamente. Porque você tá ali conversando com seu engenheiro. Você sentou no carro, você saiu, o que ele está falando com o outro cara lá fora? Você não tem esse O que eles estão cara, né? combinando? O que eles estão falando? O que eles estão rindo ou falando, putz, e agora? Né? Então tem que ter um cara lá, tem que ter um cara que entende. Eu comparo, não comparo, mas eu uso como exemplo o Nars. Sim, tinha o Amir junto o tempo inteiro. Mas né? grudado no Felipe. O Felipe é um ótimo piloto. Tá na Fórmula 1, Sim, tem um mas super suporte. Não estaria se não tivesse o tio que conhece tudo de corrida. É onde eu queria chegar, entendeu? Então eu vi isso muito, que eu lembro que o Nars veio passando, né? Fórmula BMW, aí Fórmula 3 e o Amir sempre ali. E eu falei, vai chegar nesse momento eu falei, é isso. Vai chegar. Faltou isso, sabe? Então você vai aprendendo. Hoje eu tô com 31 anos. Aí você começa a ver tudo, né, cara? Eu queria ter essa cabeça quando eu estava lá para conseguir domar o nosso ímpeto que a gente, você sabe, você é piloto. Se o negócio não funciona, você quer matar um. Né? Então, acho que como lição de vida para mim, valeu muito e eu uso isso hoje para não desistir nunca a chegar onde eu quero, que é ser um piloto profissional, é poder estar guiando, que é o que a gente mais ama de fazer, é estar disputando e estar num carro competitivo. Que coisa. Então, Legal. Vamos para o rápido intervalo aí, já voltamos com mais Box 72, batendo esse grande papo com esse baita bota Sérgio Gimenez. Saia do tradicional. Visite a loja virtual com produtos licenciados pela marca Djalma Fogaça 72, o Monstro, piloto e apresentador do programa Box 72. Lá você encontra camisetas, bonés, relógios, jaquetas, miniaturas de truck de corrida e Stock Car, camas personalizadas para crianças, quadros, adesivos, entre outros itens licenciados. Acesse www.djalmafogaça72omonstro.com.br. Voltando com o Box 72, vamos seguir o papo aqui, mas antes, tem um teste que rolou aí durante a semana. Serginho, você conhece o Subaru Outback? Conheço. Cara, bom carro? É sensacional, fantástico. Excelente. Motor boxer, 240 cavalos. Gostoso, hein? Vamos acompanhar esse teste aí e depois vamos seguir aqui direto com o papo com o Sérgio Gimenez. Se liga aí. E aí, meus amigos? Vamos nessa? Tudo preparado? Vamos andar nessa nave, meu amigo. Antes de a gente começar aí, vamos trocar uma ideia, falar um pouco dessa nave, entendeu? Esse carro, na realidade, para mim ele foi assim uma surpresa assim muito agradável. Eu tô com esse carro há 20 dias. A gente fez uma brincadeira na internet, colocamos uns bonecos dentro, fomos falando, e agora vamos fazer um vídeo mais sério para passar as impressões de pilotagem, de dirigibilidade desse carro, né? E é uma nave, porque as informações que eu recebi na Subaru, as primeiras foram referentes ao motor. Então o Felipe, que é o marketing da Subaru, falou: Fogaça, esse carro ele é um motor aspirado, tem 240 cavalos. E fiquei prestando atenção ali, mas eu estava louco para ir andar no carro. E quando saí do carro, peguei esse carro em São Paulo, na Marginal, o trânsito danado de São Paulo, aí logo que eu peguei a Castelo Branco, eu moro em Sorocaba, e aí eu fui ver e acelerar, falei, pô, esse Felipe tá louco, isso aqui é um turbo. E depois eu fui ver e o carro não era turbo. O que acontece? O motor aspirado, ele é um motor que
que tem muita pegada em baixa potência, em baixa rotação. Ele é um motor, mas é um motor amarrado. O turbo não, o turbo é um motor leve e que pega, você tem potência em qualquer situação, em baixa, em média, em alta. Tanto que hoje o Fórmula 1 só se fala em turbo. O que me chamou a atenção foi o desempenho e economia do carro. O motor, que parece um turbo, é pelo que você encosta o pé no acelerador, é um motor leve. Vamos lá, você está aí a 120 por hora, você está na casca, na ponta do acelerador, e isso você está usando o modo econômico do motor, entendeu? Então é um carro aí que faz nessas condições, a 120 por hora, entre 10 e 12 por litro. Pô, você está falando aí de quilometragem de carros de baixa cilindrada. Mas chego de papo e vamos lá o que interessa. Vamos dar umas voltas rapidinho aqui na nave. E aqui, ó, vamos pôr logo o motor aqui com... Primeiro vamos dar uma aceleradinha, vai. A Subaru, ela sempre é uma marca que ela preza pela segurança. Então esse carro é um carro que tem 7 airbags, a chance de um risco, de um dano físico, ela é muito menor. Fora isso, tem as cortinas que são preparadas para impacto. É uma tecnologia japonesa. Então você está falando aí da marca que mais ganha prêmios, são sucessivos prêmios na parte de segurança. Vamos pegar a parte mistinha aqui. Olha a durabilidade do cara. Quem conhece Piracicaba aqui, CCPA, sabe do que é trabalho dessa parte. Incrível, cara. Vamos provocar a traseirinha para ver se vem ou não vem. Não vem nem de jeito nenhum. Terceira, segunda, primeira. Sofreu na mão do monstro, hein, filho? Primeira de novo, ó. Padovan, prepara aí, faz um carnê pro monstro aí, que eu pulo pra dentro de uma nave dessa, hein? Bem, meus amigos, e chegamos ao final do teste aqui nessa máquina fantástica, o Subaru Outback. O carro me surpreendeu muito. Eu tinha ficado aí 20 dias com esse carro, usando esse carro, fazendo outras coisas, mas a impressão mesmo onde você vai ter é dentro de uma pista. Então aqui no ECPA, Esporte Clube Piracicabano de Automobilismo, a pista do Dito Gianetti e de toda a família Gianetti, é uma pista de baixa velocidade e o carro respondeu muito bem, pelo tamanho que tem, um carro comprido, um carro familiar, mas tem uma agilidade de um carro muito menor. Motor que pega em baixa velocidade, em média e em alta para altas performances também. Espero que vocês também tenham curtido esse teste e vejam aí, ó, o carro por dentro, o tamanho que é esse carro. Vai confortavelmente a família toda aí com muita segurança, e segurança é a parte forte do carro. Então, e o preço? O que você vai achar aí nesse mercado que tem várias opções? Mas aí você vai fazer uma lista dos opcionais, do que o carro oferece, por R$ 167.900 nesse mês, com 4.000 de bônus, 7.000 de documentação. Você está falando de R$ 11.000, onde um carro desse vai para R$ 156.900. Não tem nada parecido e você vai estar muito bem servido. Então, meu amigo, corra aí por uma concessionária mais próxima de você, uma Subaru que esteja mais próxima e conheça o carro. Faça um test drive e você vai ver que tudo que o monstro aqui está falando tem muito sentido. Valeu,
Nos encontramos numa próxima vez, quem sabe, em mais um teste com o carro Subaru. Curtir o carro? Simplesmente sensacional. O monstro vai chegar lá de novo e quem sabe eu vou montar numa barata dessa aí e dar uma de bacana aí pra rua. Bacana. Serginho, voltando lá no papo, você sabe, cara, que quando eu fui lá eu tive o mesmo problema que você teve. Só que eu tive o prazer de pegar o dono da equipe, aquele Morini, pelo pescoço. Você sabe dessa história? Já ouvi, mas... Cara, eu fui lá, eu ganhei a segunda corrida, na terceira corrida eu era líder do campeonato, o parceiro meu era o Pedro Lamy, tinha 17 anos, tinha um grande apoio da Galp, Sim. que era petrolífera portuguesa. Portugal, exatamente. Aí chega lá, o cara, moleque, tinha 17 anos, eu tinha 27. Pô, Exato. que interesse tinha a Fórmula Opel de ver um brasileiro, entendeu? Exatamente. É de difícil. Sorocaba. Não, aqui é complicado, né? É complicado. É complicado, Enfim. mas eu tive o prazer de pegar ele pelo pescoço. E assim que eu saí da equipe. Você é doido mesmo. E aí, Sérgio, você, depois chegou de lá, você voltou para o Brasil? Voltei para o Brasil e quando Então, eu fiz conta mais Stock isso aí. Como é que Eu foi? voltei da Europa, voltei para o kart, fiz 2 anos, surgiu uma oportunidade de fazer um teste na Fórmula 3 espanhola. Aí era um teste que você tinha que fazê-lo e se você ganhasse contra 6 pilotos, eu ganhava meia temporada paga, né? E aí eu tinha essa chance, eu tinha feito um dinheirinho no kart, eu falei, meu, é agora, fazer um ano e meio. Você pegou dinheiro seu? Não, vendi meu carro. Você vendeu o teu carro. Tinha um Golf. E coisa, eu peguei e vendi o carro, falei, é agora. Fazia um ano e meio que eu não andava de Fórmula. Vendi o carro, fui pra lá. Sentei lá, Jerez de la Fronteira, nunca tinha andado. Pista complicadinha, não sei se você já chegou a andar lá. Não, mas eu não andei, mas eu sei que é complicado. Então, cheguei contra 6 pilotos. Bom, para resumir, venci o teste, que tinha que ter sensibilidade, pneu novo ser rápido, fazer um ritmo de corrida. Era um teste bem bacana, formado pela empresa, pela Repsol. E aí venci o teste, tinha meia temporada paga a Fórmula 3 espanhola, tinha que ter o resto do budget, né? Você não tinha. É claro que eu não tinha. Mas aí, vamos embora, toquei. Quando chegou na metade da temporada, tinha um intervalo de 2 meses, adivinha? Estava liderando o campeonato. Aí, e a grana? Não, aí empurra daqui, vai dali, a equipe ajuda, pai, mãe, vovó, enfim, aperta de tudo que é lado e felizmente consegui terminar esse ano. E aí, pelo meu bom resultado, a equipe me deu um teste de GP2, porque a equipe tinha a categoria... da Repsol também? Com Exatamente. Racing Engineering era a Repsol Telefônica. A equipe era do... Do Príncipe. Racing Engineering. E aí fiz um teste de GP2. Racing Engineering, né? Exatamente. Andei muito bem. Venceu corrida, né? Não, na GP2, na verdade, eu fiz 3 corridas só. E larguei em segundo em Barcelona, né? E aí não consegui o budget para dar continuidade, aquela história toda. A equipe que me deu as 3 corridas para eu poder fazer. E a GP2 é... Não, tava ali, né? É o pé eu na senti Fórmula o cheirinho 1, ali, os cheirinho caras da estavam Fórmula 1. ali, enfim. Aí, mas... Cara, você sabe que no bate-papo com o Sala, a gente vai terminar o programa hoje com o Salinha. E ele tem uma história parecida também. Ele precisava ganhar o campeonato de Fórmula 3 para assinar um contrato de risco com o Bernie Eccleston. Puxa vida. Na época era dono da Brabham, né? E o carro era ele andava de Halt, era o carro que ganhava. Era o Halt. Tá. E veio ganhando até meia temporada, a Reiner reagiu. O Andy Wallace foi campeão, ele foi o vice. Sentiu o cheiro da Fórmula 1. É complicado, nossa carreira, não é fácil, né, conseguir. Mas depois eu fiz a 1GP, a convite do Emerson, que era aquela categoria que tinha dos países, né, defendendo o país, andei algumas provas. E aí depois voltei para o Brasil. Esse carro? Era um carro bacana, viu? Ele era grandão, né? Muito diferente do GP2? Não, ele era próximo, porque ele tinha 550 cavalos, né? O GP2 tinha 600 e pouco. Então era perto, era um carro bacana. É uma categoria que era muito legal para você talvez se tornar um profissional de Fórmula. Então, mas naquilo ali, na realidade, não deu para você entender, né? Eu nunca entendi, pô, alguém tem que pagar a conta, né? Foi o que aconteceu, ela Falei, acabou, um dia né? isso vai parar. Exatamente. Alguém vai perder muito dinheiro nessa Exatamente. história. E foi exatamente o que aconteceu, né? Depois, acho que de 6 ou 7 anos de categoria, ela acabou, né? Então, aí eu lembro quando você voltou. Isso, aí voltei de uma vez, aí exatamente. Aí estreou no Brasileiro de Stock Car Light. Na verdade, no Rio de Janeiro, né? Foi, Rio de Janeiro. Eu voltei, fiz kart de novo, vai. Tive uma oportunidade que quem me deu foi o Guilherme Figueroa,
que ele estava andando na Stock Car Light, eu conhecia ele, ele falou, meu, corre no meu lugar nessa etapa. Nunca tinha andado de turismo, era a única chance, primeira vez. No Rio de Janeiro eu tinha andado de Fórmula Renault na pista inteira, tudo bem que cortaram ali, mas... mutilada, né? E aí fui lá, fiz pole, melhor volta da minha corrida. Aí o Fábio tava começando na Stock Car Júnior. Ah, sim, naquela época. Aí eu falei pro Fábio, fica vendo esse Sérgio Mendes. Ah, que legal. Acho que você não andou bem no primeiro treino. Isso. Né? Falei, fica vendo esse Sérgio Mendes, fica vendo. Foi lá, os caras vão fazer a pole e vai ganhar a corrida. Pum, o cara fez a pole e ganhou a corrida. Foi mesmo, foi. Impressionante. E nessa época, era Stock Light, né? É. Largavam 30 carros, né? E 34 carros. Muita gente Muita boa, gente né? boa também. Porque muito também chegou para Stock Car, porque Stock Car é complicado, né, cara? É difícil, não é tem um fácil. nível muito alto de pilotagem, mas não tem o mesmo nível de equipes. Não. Os chefes de equipe ficam loucos comigo, mas é uma realidade, Mas cara. é verdade, É exatamente. uma realidade. Então, todos os chefes de equipe ali falam, minha equipe é igual ao do Andrés Mateis e do Mau Mau e Meinha. do Meinha. E, pô, a gente sabe que não é, mas faz parte do jogo. Exatamente. Vamos embora e que dê tudo certo para todo Mas não é fácil, Djalma. Você sabe bem que Não a é nossa fácil, carreira, para se não é manter e fácil. conseguir fazer acontecer, né, é difícil. E aí, cara, como é que pintou essa chance de correr fora no Blank Pain Series, que chama, né, que é considerado o mundial de GT. Né, as montadoras todas estão envolvidas. O ano passado já era esse campeonato? Já era, sempre foi. Né? Ele se chegou a chamar-se de FIA GT. E você, o teu tesão, é Stock Car ou essa categoria? Porque, pô, essa categoria, cara, os carros é o suprassumo, né? Exatamente. Os carros são sensacionais, né? Assim, lá a gente tem um carro que é fenomenal, não tenho o que falar. Só que ele tem muitas ajudas eletrônicas, né? A gente tem lá ABS, tem controle de tração, tem um monte de eletrônica envolvida no carro. Isso, na realidade, ele te... Eu não sei, eu estou tanto tempo separado de carros com tecnologia, eu acredito que ele acaba nivelando por baixo, assim, Ela nivela, sim, é isso que eu ia falar. Ela nivela, mas o grande sacada... Eu não sei como que eu posso te dizer se eu era contra a tecnologia, porque realmente, a gente sabe que sem controle de tração, sem freio, o cara precisa guiar, precisa pensar, precisa... Né? Eu sou desse a favor também. Exatamente. Mas eu aprendi lá, andando, eu já andei há 3 anos lá e estou indo para o 4º ano agora. E o difícil dessa tecnologia, que é uma coisa depois que eu vim entender do Schumacher, é você saber usar a tecnologia a seu favor dentro do carro para ser rápido. E isso faz uma diferença... enorme. Você saber usar o ABS, saber usar o controle de tração. Porque é fácil, vou meter o pé aqui, o controle vai entrar certinho e vai arrumar a minha vida. Não é assim. Não, senhor. Você tem que saber usar ele na medida certa, que são 8, 9, 10 posições. Regulagens. Você entendeu? Aí você tem que trabalhar com o engenheiro para ver a hora que o controle de tração vai entrar, se vai entrar com 10, 20, 30, 40% de acelerador, se ele vai entrar só no final. Então, mas isso aí, por exemplo, lá são 2 pilotos na equipe. Isso. E tem corridas que são 3. Certo. Você que tem um grande feeling disso aí. Isso. Você tem uma vantagem ou os outros 2 também acabam aí que tá se ligando no que você faz e consegue fazer igual? Na verdade, primeiro, você tem que tentar ajustar o carro para os 2, né? Então, você nunca vai ter um carro perfeito para você. Você tem que ajustar um meio termo que os 2 sejam rápidos. Não adianta eu fazer um carro bom para mim e o outro, para ele, é ruim. Você sabe que tem estilos diferentes, né? Sim, muito. Então, a gente tenta adaptar para que fique bom e interessante para todos e acaba que você troca ali. Não, faz assim que é um pouco melhor. O outro fala, puta, aquela curva eu faço assado. Então... E foi interessante nesses últimos 3 anos, porque eu dividi box com o Átila, com o Kaká, que era o meu companheiro de carro, Valdeno, Fraga, então só cara bom. Então forte, né? Foi bastante interessante botar a data de todo mundo junto ali e ver que no final todo mundo estava separado por 2 décimos, só que era completamente diferente um monte de coisa. E aí, e você, a equipe, a gente sabe que tem o Herman tá nessa, não sabe se vai, não vai. Tem o problema da crise no Brasil que, pô... Sem dúvida. Afetou muito o automobilismo. Você percebendo isso, você teve um convite e foi para a Audi. Exato, acabou dando certo de fazer uma negociação legal, de conversar com o pessoal da Audi. E surgiu... A equipe é alemã? É uma equipe belga, na verdade, chamada WRT, que é uma equipe, uma das melhores que existem lá hoje, apoiada de fábrica pela Audi. E surgiu essa oportunidade de poder andar lá esse ano.
e realmente acho que é bastante interessante, acho que o trabalho foi bem feito. E assim a Stock Car. Esse ano aí você começou na Stock Car, teve algumas oportunidades, 2013, né? Acho que fez uma corrida em 2012. Fiz 2012 uma prova. Substituindo o Zonta, né? Isso, exato. E eu sempre falo isso pro Fábio, cara. O Fábio às vezes desanima. Fala, Fabinho, olha para trás, olha um pouco a história dos caras, né? Você vê o Sérgio Gimenez, o que teve que batalhar. Exatamente. Batalhar de tudo que fez na carreira, o que teve que provar cada hora, matar um leão por dia, um leão a cada corrida, para provar e falar, meu, acredita em mim que eu sou o cara que eu resolvo. É verdade. É difícil, né? Não é fácil. Foi super difícil quando eu queria chegar na Fórmula 1. Né? Era essa a minha vida, eu queria isso. Então eu tentei até o limite. E a gente chega numa hora que não tem mais jeito. Né? Então foi quando eu também sentei, parei e falei, não dá mais. É possível viver sem isso aí. Exato. Né? Eu acho que se eu tivesse virado antes a minha cabeça, hoje eu estaria... Talvez estava mais tempo na Stock Car, ter mais um título. Campeão, exatamente. Talvez, mas eu não me arrependo de nada, porque eu queria aquilo e eu cheguei quase. Né? Depois eu virei a chave. Quando você vira a chave, você tem que começar tudo de novo. Tudo de novo, exatamente. Você vai lá, você nunca andou de carro, será que você anda bem? De turismo, né? Carro fechado, sempre foi Fórmula. Então, aí não vira, não, é que você freia muito para dentro. Não, você bota o pé muito antes do acelerador. Pronto, enfim. Então você tem que ir lá, batalhar, correr atrás, fazer acontecer, né, para conseguir chegar e provar, como você falou, o negócio funciona, vamos dar continuidade. Então, todo mundo assim que está no meio do automobilismo sabe da sua capacidade de acertar carros. Né? Na realidade, você é um piloto completo. Você tem velocidade em classificação, tem muita velocidade em corrida, tem velocidade com pneu frio, tem uma primeira volta fantástica, que eu acho que poucos têm. O Átila também é muito rápido. Impressionante na volta de pneu frio e também na primeira volta. Exato. Decide corrida, né? Muito, né? A gente sabe. Mas eu vejo assim você com a satisfação que você tem em novos trabalhos. Eu fui muito disso aí na minha carreira. Pegar um desafio. Muito, pegar um desafio. É verdade. Comecei com uma equipe nova que é a Vox Racing, a gente fez um ótimo trabalho, acabamos nos acertando. Fui contratado pela C2 para fazer esse trabalho de desenvolvimento da equipe. Muito bem esse trabalho, né? A equipe novata, né? Nova, a gente fez pódios e venceu corrida. Então, e agora é um novo desafio, né, na Cavaleiro, fazendo o mesmo trabalho. Né? Então, é o que você falou. Na realidade, você estava... o Box 72 é o primeiro, tenho certeza que é o primeiro programa. É verdade, com certeza. Que você estava anunciado numa grande equipe, que é a Micos, né? Isso. E onde estavam andando o Pisonia e o Júlio Campos, dois pilotos excepcionais. E a equipe precisa de um piloto bala na Stock Car, né? Para se manter no topo, precisa. Para se manter no topo, né? Exato. E acabou aí essa semana tendo uma reviravolta devido à crise que assola o país, tudo. Exato. Mas o cara que acelera tem lugar garantido. Graças a Deus, então, a gente conseguir ganhar esse reconhecimento, né, de muito trabalho, muita coisa, eu acho que pouco a pouco está conseguindo receber o merecimento que... Mas não pode parar, tem que continuar. Não, você é muito jovem, até 31 anos, tem uma carreira aí brilhante pela frente e pra gente, cara, agradecido de você estar aqui. Obrigado você pelo convite. É uma honra pra gente, pro Box 72 aí e pro amigo aí que acompanha sempre o Box 72. Cara, sucesso. Obrigado, Djalma. Corrida de parceiro, o Fabinho tá aí, hein, meu? Olha lá, hein? Acredita esse moleque aí, Fabinho, eu acredito. Acredito, claro, cara, porque eu acredito numa coisa simples. Ninguém desaprende a andar de bicicleta. Não, de jeito O cara chegou na Stock Car arrebentando, entendeu? Exatamente. Mas tudo você tem que estar na hora certa, no lugar certo. Concordo. Vamos ver aí o que Deus reserva pra gente aí. É isso aí. E estamos aí, pedindo a Deus sempre que você... Eu sou um baita torcedor seu. Obrigado. E admirador. Imagina. Além de torcedor, sou admirador da sua batalha, do seu trabalho, do que você acerta do carro. Você que anda rápido de pneu novo, anda rápido de pneu usado e é fudido na primeira volta. Imagina. Não tem errado. Obrigado, Djalma. Valeu. Valeu demais, Obrigado. Serginho. Valeu, Um abraço. To the box is savage.
Restaurante Parrilla de la Sierra, a melhor carne da região, um pedacinho da Argentina em Jundiaí. O restaurante conta com ambiente aconchegante e fica em uma das regiões mais nobres de Jundiaí, ao lado da Serra do Japi. Venha saborear deliciosos pratos, degustar os melhores vinhos e cervejas e experimentar a melhor carne da cidade. Parrilla de la Sierra, Avenida Adilson Rodrigues, 2610, Jardim Samambaia, Jundiaí. Telefones 11 4581 4474 e 4815-2886. Com a tradição de 70 anos no mercado automotivo, o Grupo Abraão Hesse convida você para conhecer o novo Golf. Motor 1.4L Turbo 140 cavalos, transmissão DSG de 7 velocidades, sistema Start-Stop, 7 airbags, com taxa zero e bônus de R$6.000 à pronta entrega. É isso mesmo, novo Golf com taxa zero e bônus de R$6.000. Venha fazer um test drive. Abraão Hesse, Volkswagen Premium, Avenida General Carneiro 1500 e Avenida São Paulo 1100. Voltando com o nosso Box 72, último bloco do programa, e o último bloco está reservado para o Por Onde Andas, a continuação de um programa anterior da história do Maurício Sandro Sala, um dos maiores vencedores do automobilismo nacional. Se liga aí no final dessa grande história. Bom, pessoal, voltando com o Box 72, como nós prometemos no programa passado, o programa passado foi na semana passada, entendeu? Porque a gravação aqui, nós estamos gravando tudo no mesmo dia. Né, Salinha? Deu pra você entender? Não, se não deu é para não entender mesmo. O negócio é meio complicado aqui. Salinha, voltando no papo, cara, a sua história, na realidade, cara, é 3 blocos, 2 do programa passado, 1 desse programa, é pouco, né? Então você estava contando aqui fora do ar aqui, conta a história quando você estava no Japão, já você era acertador de carro. No Japão eu era piloto profissional, então eu ficava no meu flatzinho lá em Tóquio, tocava o telefone, eu acertava o preço, pegava minha bicicleta, ia até o metrô, amarrava ela no poste, pegava o metrô, ia até a estação de trem, pegava o trem e ia para a pista. Lá pegava o táxi, ia para o autódromo, sentava no carro do pessoal, acertava, mexia, recebia meu dinheirinho, pegava e fazia todo o caminho de volta. Então na minha mala de capacete tinha 2 tocos de madeira desse tamanho, por causa do meu tamanho, e um inlet, um forno que a gente punha, aqueles bancos que a gente faz de poliuretano, que eu levava na minha mala. E chegava lá, os caras não acreditavam, que eles queriam mexer nos pedais, eu falava, não precisa não, não precisa não. Eu pegava os tocos, punha na minha sapatilha, pegava as fitas de racing tape, a silver tape, que a gente chama aqui, passava elas aqui, entrava no carro e pau, punha o meu banco e pau, acertava o carro, ganhava meu dinheirinho e voltava. Quer dizer, isso foi um negócio que os caras achavam que era louco. E a bicicletinha sempre estava lá, né? Sempre estava lá. Fosse aqui, nunca teve problema. Se fosse aqui, não encontrava mais a bicicleta. Fiquei 6 anos no Japão, nunca perdi uma bicicleta. Que coisa impressionante, cara. E assim você, nessa época de Japão, o inglês para você foi difícil? Não, tipo, o bom do Japão é que eu tinha um pouco de inglês. Então, mas o Japão, você teve... a dificuldade foi maior do que você ter chegado na... Aí que é gozado. Porque os caras lá todos falam também muito a língua inglesa, né? Eu, quando fui para a Inglaterra, tive que aprender a falar inglês. Na hora que eu comecei a falar inglês, eu comecei a andar bem. No Japão foi o contrário. A hora que eu comecei a falar japonês, eu me tornei um japonês. E daí já não era mais o piloto de fora. O que você acha que mudou? Porque no Japão, eles olham muito o pessoal que vem de fora. Então, a hora que você começou a falar, você já não era mais de fora. No Brasil a gente tem dinheiro, vai para fora. No Japão eles têm dinheiro, eles trazem o pessoal de fora para dentro. Seja de som, seja de corredor, jogador de futebol, shows, tudo isso. Então, a hora que eu comecei a falar japonês, eu me tornei um piloto japonês. Daí não era mais atrativo para eles. Era atrativo eu sendo brasileiro, sendo conterrâneo do Senna, ter corrido de kart junto com o Senna e estar falando inglês.
O grande defeito meu foi depois de 6 anos Aprender a falar japonês. e namorar Que uma coisa japonesa. impressionante. É mesmo? Daí as portas começaram a se fechar. Mas você não casou com ela, né? Não casei. Daí Não, vim porque embora eu pro vi Brasil. o Enzo ali, o Enzo não tem nada de japonês, pô. Daí foi quando eu voltei pro Brasil. E o Enzo? Qual que é o futuro? O Enzo Da- corre da de se- kart. da sequência Não, dessa ele está história começando sua? no kart de kart, correndo agora de kart. Hoje em dia o automobilismo é muito mais diferente do que a nossa época. não tem nada a Você ver. ainda pegou já uma época muito monetária, mais difícil que a minha, eu acho. E hoje, se você não tiver um esquema, um estudo que invista atrás da tua carreira, desde o começo até a Fórmula 1, é muito difícil. Não só com o talento, você não consegue chegar lá. E, cara, eu nem gosto de fazer essa pergunta, mas porque o programa nesse quadro é só para você buscar a história do cara, né? Mas, pô, você não está parado, você ainda está Ativo. ativo. Como é que você vê o automobilismo brasileiro hoje, cara? Em comparação ao tempo, põe aí 20 anos, 30 anos atrás. Eu acho parou muito no tempo. Parou Você muito no acredita tempo. isso a dirigentes ou tudo, a pilotos, tudo. equipes? Eu não quero desmerecer nenhuma categoria, não Promotores. quero tudo. Mas eu corria de Fórmula Ford com suspensão independente, amortecedor importado e pneu radial ainda, mas até hoje a gente corre numa concepção antiga. Então, eu acho que o automobilismo brasileiro parou por problemas ou de financeiros ou tudo isso. Eu me lembro quando eu comecei a gostar de automobilismo, que eu ia no autódromo, eu ia ver a equipe Hollywood que tinha os Porsches 910, 908. Lembro as corridas que tinha naquela época. Tinha os protótipos também, tinha os protótipos. o Avalone, do Avalone, né? tinha aqueles protótipos, Avalone, tinha é. tudo. Agora que a gente está começando a refazer os protótipos nacionais. Quer dizer, então, teve uma gama de pilotos muito boas que foram para fora, tá? Mas em termos de estrutura nossa, local, ficamos muito a desejar. Salinha, tempo aqui, a gente ia assim, velho, Pra sei sempre. lá quanto tempo, mas a presença sua engrandece demais e ter você aqui, é assim, me emociona. Bom, para mim Valeu participar demais. desse programa junto com você, que é meu fã nas corridas de truck, e olha que eu corri de truck muito tempo atrás aqui no foi Brasil. pro Brasil, Quando teve a corrida internacional. 86, não foi isso? Foi em 96, 95, quando teve a É, corrida foi isso, internacional. exatamente. E agora falando com você, que é o um fã meu do truck, Legal. Valeu. Legal, valeu demais, velho. brigadão. Fica um abraço, abração valeu, aqui. moçada. E um abraço para todo mundo. Valeu, espero que vocês tenham curtido aí. Bem, meus amigos, e chegamos ao final de mais um Box 72 nas garras do monstro. Espero que vocês tenham curtido muito o programa e também espero vocês novamente no próximo sábado, com muito mais atrações. Tenham um ótimo fim de semana, uma ótima semana e fiquem com Deus até o próximo sábado. Now the monster's back, walking the street. É uma coisa que a gente vem há milênios tentando combater, porque o homem pega da natureza, que é o minério de ferro, gasta um monte de energia e transforma em ferro, né, em chapa para transformar em carro, seja lá qual for a utilidade fim, independente de ser carro, navio, seja lá o que for. O que o Hustles faz? Ele cria uma camada iônica no metal. E o que são ondas de... Não, é uma camada elétrica, Elétrica. elétrons mesmo, né? Isso é uma coisa mais química, né? O que o Hustles faz? Como eu polarizo isso aqui, eu não deixo o oxigênio entrar, eu coloco a camada de hidrogênio e deixo o oxigênio pelo lado de fora. Essa camada de oxigênio vai formar a proteção, porque é o mesmo efeito de um ímã. Se eu pego o ímã é polarizado, ele tem o lado positivo e o lado negativo. Se você colocar os lados iguais, eles vão se repelir. Se você Exatamente. colocar os lados opostos, eles vão se juntar. Então, qual que é a dificuldade hoje do mercado para o mercado aceitar e até acreditar nesse produto? Né? Nessa na realidade, é uma tecnologia, né? Porque a tecnologia, essa tecnologia, ela vem baseada no eletrodo de sacrifício.
O que é um eletrodo de sacrifício? Geralmente é um metal e ele atrai os elétrons para ele. Então, vamos supor, eu tenho uma chapa de ferro aqui, eu coloco uma chapa de zinco. O livre de elétrons na superfície do metal, e esse campo ele vem por formar uma camada de proteção que separa o metal do meio ambiente. Então, ele consegue gerar uma proteção onde nenhum outro produto, o nosso é um equipamento, mas onde nenhum outro produto consegue agir. Então, aí para a gente falar um pouco mais assim, conhecer mais, esse produto ele é único no Brasil? Ele é único no mundo. No mundo? No mundo. Que coisa impressionante. Inclusive, nós estamos entrando agora no mercado americano, nós estamos abrindo agora escritório em Miami, estamos em processo até de desenvolver a fabricação dele nos Estados Unidos. E também em negociação com Canadá e Espanha. Então, iniciamos a operação no Brasil para nos firmarmos no mercado. E como que surgiu isso, cara? De você falar, pô, isso é um negócio que resolve um problema de corrosão, que hoje, o problema de corrosão, ele não é um problema que está na mídia, né? Então as pessoas esquecem, na realidade, da corrosão e você praticamente não dá muita ênfase a um negócio que é super importante, porque aí você já está falando da área automotiva, da área náutica, da construção, da residencial. Na verdade, o produto, né, o equipamento, qual que é o objetivo dele? A corrosão Passada de anos anteriores ao sucesso que ele tem hoje na Stock Car e também em campeonatos disputados na Europa. Vamos falar também do teste do Subaru Outback, que fizemos na pista do ECPA em Piracicaba, Esporte Clube Piracicabano de Automobilismo. E para encerrar o programa, vamos para um rápido intervalo e já já voltamos com nossas atrações nas garras do monstro. Restaurante Parrilla de la Sierra, a melhor carne da região, um pedacinho da Argentina em Jundiaí. O restaurante conta com ambiente aconchegante e fica em uma das regiões mais nobres de Jundiaí, ao lado da Serra do Japi. Venha saborear deliciosos pratos, degustar os melhores vinhos e cervejas e experimentar a melhor carne da cidade. Parrilla de la Sierra, Avenida Adilson Rodrigues, 2610, Jardim Samambaia, Jundiaí. Telefones 11 4581 4474 e 4815 2886. Bem, pessoal, de volta com o nosso Box 72, começando o programa, primeiro bloco, e vamos falar aqui, ó, do Rustless, o anticorrosivo eletrônico que foi parceiro do monstro na Fórmula Truck e agora é parceiro do monstro na Old Stock Race. Vamos conversar aqui com o Jefferson Tasca, que é o presidente da Rustless, e o Valnei, que é diretor de tecnologia. Isso aí. E a gente vai, com os dois, poder explicar melhor qual a função desse aparelho, que eu também fiquei em dúvida no começo, entendeu, Tasca? Porque você fala, pô, o aparelho é um pouco maior que um carregador de celular, né? Eles falam, vai resolver o problema da ferrugem? Fala um pouco pra gente desse produto. Esse aparelho, Djalma, é uma tecnologia nossa, todo o conceito, o desenvolvimento técnico, a patente mundial desse dispositivo é nossa. Ele é um equipamento eletrônico de tratamento e combate à corrosão. Esse equipamento, no caso o equipamento veicular, alimentado na bateria do veículo, então nós temos o polo positivo e negativo para alimentação, e nós temos dois polos para distribuição de elétrons. A corrosão é a perda de elétrons do metal para o meio ambiente. O nosso equipamento ele distribui um campo. Olá, amigos do Box 72, nas garras do monstro. Começando mais um programa aqui na sua ITV, canal 24 da NET. Hoje vamos falar muito de automobilismo e também coisas que envolvem
o automóvel, a indústria automobilística. Essa Mercedes aqui, não se iluda não, meu irmão, aqui não é rifa, não é sorteio, não é nada não. Não é prêmio para ninguém. O produto que a gente vai mostrar aqui, nós estamos falando do Rustless, o anticorrosivo eletrônico, e nós vamos mostrar a atuação desse equipamento na indústria automobilística. Vamos falar também de um grande piloto que é daqui da nossa região. Estou falando de Sérgio Jimenez, um dos pilotos mais vencedores do Brasil, com uma carreira belíssima, tanto nacionalmente como internacionalmente. E vocês vão conhecer mais do Sérgio Jimenez, os seus planos e coisas de corrida.